Bem, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a participação de todos nesse momento muito complicado que o país se encontra, né? A gente, em consonância aí com as possibilidades aí de aulas virtuais, e eu estou gravando para vocês essa videoaula, certo? Esse é o momento transitório. Daqui a pouco a gente volta às atividades do cotidiano, certo? Então, mais uma vez, pedir realmente a atenção de todos, certo? Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da deficiência física. Nós já tínhamos entrado nesse assunto na aula presencial. No entanto, falta ainda debater algumas questões, tá certo? E então eu vou aproveitar essa aula de hoje para justamente dar continuação à nossa aula de forma seguindo o cronograma da nossa disciplina, certo? Então vamos debater nessa videoaula sobre a questão da deficiência física, certo? De forma mais geral. Bem, então, só relembrando, nós já discutimos isso em sala de aula. Então, a definição de deficiência física se relaciona a qualquer alteração do corpo humano, certo? Resultante de um problema ortopédico, neurológico ou uma malformação. Isso vai levar o indivíduo a uma limitação no seu desenvolvimento e aí principalmente em alguma tarefa motora, certo? Então, nessa questão, ou seja, a gente vai ter uma limitação das tarefas motoras e no funcionamento dessas questões do nosso corpo, certo? Isso aí tem uma característica da deficiência física, é uma questão morfológica, ou seja, como o nosso corpo se apresenta. A gente chama de topografia do corpo, certo? Então, a gente aí, nessa questão da deficiência física, a gente tem alguns fatores, que são as questões, por exemplo, ortopédicas. Aí nós temos essa questão ortopédica, se diz respeito à questão dos segmentos corpóreos, tá certo? E aí, nesses segmentos corpóreos, nós podemos ter, por exemplo, os amputados. O amputado nada mais é do que uma pessoa que, naquele momento, ele não tem um segmento, e esse segmento pode ter sido retirado por uma questão uma questão física, por exemplo, um acidente, ele teve aquele membro retirado. Pode ser por um tumor, tá certo? Pode ser também congênito, ou seja, de nascença, tá certo? Temos também a questão da lesão medular, isso continuando nas deficiências físicas. Quando a pessoa tem uma lesão medular, ele consequentemente o cérebro não vai comandar as funções, tá certo, no sistema muscular, e essa pessoa ela não vai ter uma condição, digamos assim, de controle dos seus membros, certo? De forma bem genérica. Temos ainda a questão neurológica. Essa questão neurológica que é a pessoa pode ter, por exemplo, um acidente e bater com a cabeça, ter um TCE, traumatismo crânioencefálico, e nisso ele vai ter, digamos assim, uma condição neurológica afetada, e essa condição ele vai também afetar o funcionamento do corpo, certo? Temos algumas síndromes, que essas síndromes também são doenças que podem também ocasionar algumas questões no desenvolvimento do nosso corpo, tá certo? Temos algumas deficiências restritivas, como por exemplo, algumas deficiências cardíacas ou pulmonares, ou algumas doenças que são imunossupressivas, que também elas não se caracterizam em si como uma deficiência física, mas elas causam deficiência física pela questão da falta de atividade que aquela pessoa pode ter, certo? Temos aí a questão dos cânceres, as deficiências pulmonares e cardíacas, como a gente tem falado, certo? E também temos uma condição, por exemplo, o pessoal que é idoso, ele pode ter nessa questão da idade, não por ele ser idoso, mas por um acometimento de uma artrose, uma artrite, tá certo? Pessoas que têm AIDS, queimados e ostomizados.
Então assim, nas paralisias cerebrais, tá certo? A gente tem uma incapacidade permanente, tá certo? E vai atingir uma parte do cérebro que vai atingir o controle motor, tá certo? E é uma questão que pode ser, como eu falei, por um acidente, ou pode ser também de muitas vezes congênito. Nós falamos também anteriormente sobre as questões pré-natais, né? As questões perinatais e as questões pós-natais. A gente falou também sobre a questão do tônus muscular. Esse tônus muscular é a questão muito visto nas paralisias cerebrais, certo? Que é causado causa um dano no sistema nervoso central. E esse dano aí ele vai ter uma caracterização nesse tônus muscular. Uma questão muito comum nessa questão de tônus muscular, em 75% dos casos, é a hipertonicidade, ou seja, a pessoa fica com o tônus elevado. Isso aí vai causar um dano aos flexores rotatores, e esses músculos eles vão ficar tão intensamente contraídos que eles vão lesionar tendões e aí chegando a lesionar até os ossos. Temos aqui como uma questão também que deve ser levada em consideração, é o que nós chamamos de topografia. Essa topografia é como o nosso corpo é visto, né? Então nós temos, por exemplo, a monoplegia, que é o acometimento de um único membro do nosso corpo. Isso ele vai ser acometido por um fator, pode ser neurológico, pode ser um fator medular, certo? Temos a hemiplegia, o acometimento de um hemicorpo. Isso vai ficar apenas de um lado do corpo, né? Temos a paraplegia, que é o acometimento do tronco e dos membros inferiores, certo? Temos a diplegia, que é o acometimento dos membros inferiores mais do que os membros superiores, são os dois segmentos, os inferiores e superiores, certo? Mas a diplegia mais os inferiores do que os superiores. A quadriplegia, acometimento dos 4 membros de forma semelhante, e a dupla hemiplegia, que é o acometimento dos 4 membros, sendo um lado do corpo, que a gente chama hemicorpo, mais afetado do que o outro. Só lembrando que plegia ou paresia é o que nós chamamos da severidade da lesão, tá certo? Aí, como eu falei, né, na questão da amputação, nós temos aqui a retirada total parcial de um segmento do corpo, né? E aí, como eu falei também, vai ter a questão congênita, pode ser a questão tumorosa, traumática ou patológica. Na questão congênita, tá certo? A ausência de um segmento corpóreo, isso aí por uma má formação, certo? Ele já nasce com essa condição. Pode ser tumorosa, ele vai se retirar um segmento corpóreo por influência de um câncer, de um tumor maligno, né? A questão traumática pode ser um acidente, uma queda, né? Que também é um acidente, né? São acidentes de forma geral que vão trazer um dano àquela parte do corpo, e aquela parte vai ser retirada. E patológica são relacionados, na sua grande maioria, a questão, por exemplo, da diabetes, né? E aí são problemas circulatórios que vão causar gangrena. Essa gangrena vai ter a diminuição, digamos assim, dos anticorpos naquele local. Aquele tecido vai necrosar, vai morrer, e aquele membro ou parte do membro tem que ser retirado, aí causando também uma amputação. Estamos também, que nós falamos também bastante sobre a questão dos AVCs, né? O acidente vascular cerebral. Esse acidente ele vai causar uma grande condição de também um trauma. E esse trauma pode ocasionar uma certa má formação ou a questão digamos assim, do não funcionamento de um segmento corpóreo por um dano no tecido cerebral devido a essa circunstância desse acidente vascular cerebral. Isso aí acontece por quê? Porque vai existir nesse AVC a questão da
falta de oxigenação de um certo tecido do nosso cérebro, de forma geral, certo? Então, esse AVC, ele tem algumas questões, que são os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos, certo? Os isquêmicos são pela interrupção do sangue, né? O fluxo sanguíneo vai diminuir, tá certo? E aí vai causar aí um déficit neurológico. Isso aí pode ser por um tumor, uma malformação, um trauma inclusive, um trauma na parte craniana, a trombose ou arteriosclerose. Já a questão do hemorrágico é a interrupção do fluxo sanguíneo que resulta em uma ruptura de algum vaso, e em especial os vasos que vão alimentando o cérebro, né? O nome já é bem claro, isso aí quando AVC, né? É o acidente vascular cerebral, que está envolvendo o cérebro. Tem também a questão da pressão arterial e também a questão do aneurisma, certo? A gente tem a questão da lesão encefálica. Nessa questão da lesão encefálica também é muito comum essa questão das deficiências físicas. Voltando assim na questão do TCE, a gente também comentou em sala que tem também os TCEs fechados, que são a concussão e a questão da contusão, e tem também a questão aberta, que nós chamamos de dilaceração, ou seja, nesse TCE aberto são geralmente os mais graves, porque vai ter perda aí da massa encefálica, e quando tem essa perda da massa encefálica vai trazer aí algum dano. Esse dano realmente fica imprevisível de saber realmente onde vai ser afetado, ou seja, ele vai afetar o cérebro, logicamente, mas esse cérebro, quando retira uma parte foi extirpada, foi danificada, não se sabe a que parte do corpo mais vai ter sequela. Por exemplo, pode ser na audição, pode ser na visão e pode ser na parte motora também, tá certo? A gente tem os traumatismos raquimedular, tá certo? São lesões na medula, e essas lesões podem ser completas ou incompletas. Isso aí vai depender do nível e da altura que aconteça essa lesão. Quanto mais alto for essa lesão, a nível cervical, mais intensa vai ser essas lesões e as consequências, tá certo? Então assim, pessoal, a gente está gravando essa aula de modo geral, e essa aula vai servir como base da nossa condição, tá certo, de conhecimento. Eu vou passar o material para o Moodle, certo? Vamos fazer também uma live. Nessa live vai possibilitar vocês a tirarem dúvidas, tá certo? Essa aula ela vai ficar gravada, vai ser feita um link no YouTube, e vai ser disponibilizada no Moodle também como a aula do dia 30, né? Que é segunda-feira, que é a nossa aula em período normal. Estará disponibilizada lá nesse período, tá certo? E daí a gente vai conversando. Assim, pessoal, eu queria aproveitar também, tá certo? De forma de incentivo, nós professores, a própria FATEN e vocês também alunos, nós estamos, pessoal, numa situação nunca vivida por nenhum de nós, tá certo? Então, eu gostaria de pedir a vocês uma certa paciência, que daqui a pouco tudo isso se resolve, certo? A gente volta às nossas atividades normais. Com relação às atividades de provas, avaliações e tudo, a gente vai conversando sobre isso, tá certo? Eu vou passar algumas tarefas, vou passar um questionáriozinho também para complementar essa minha aula. Esse questionário vocês próprios vão produzir, eu vou dar as instruções bem direitinho lá no Moodle, e vocês vão produzir questões, e essas questões a gente vai debater no nosso cotidiano. Além disso, tá certo? A gente vai dar, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar da convivência dessas pessoas com deficiência, qualquer tipo que seja, e vai falar também sobre a questão da acessibilidade.
Na acessibilidade, a gente vai trabalhar, tá certo, na questão das barreiras arquitetônicas. Essas barreiras arquitetônicas nada mais são do que as condições impostas pelo próprio ser humano que não pensaram no deslocamento de quem tem alguma condição ou algum tipo de deficiência, quer seja física, quer seja sensorial, quer seja intelectual. Então, muitas vezes as pessoas não se colocam no lugar das outras, né? Como a gente tem sempre falado nas nossas aulas. Essa aula não vai ser tão extensa, essa videoaula, até porque as questões dos vídeos, a gente espera que os vídeos tenham aí em torno de 15 minutos ou 20 minutos, tá certo? Mais do que isso, realmente fica muito difícil a gente ter um vídeo sem ser tão interativo assim. Uma coisa que eu estava falando nas deficiências físicas, só voltando aqui ao raciocínio, certo? É a questão da poliomielite. A poliomielite, tá certo? É o que o pessoal chamava de paralisia infantil, né? Chama ainda, né? De paralisia infantil. E tem a vacina, né? A vacina antipólio, tá certo? E a transmissão é feita geralmente por crianças, porque em crianças, porque necessita efetivamente para o vírus ser transmitido da condução de fezes à boca. Ou seja, a criança bem pequena, ela não tem noção das coisas e ela vai introduzir essa fezes aí de outra pessoa na boca, de outra criança no caso, né? E aí é uma transmissão. Já no adulto, essa condição aí fica mais difícil, né? Então assim, pessoal, a gente tem nessa condição da deficiência física, tá certo? Também no atendimento do nosso público, né, da educação física, nós temos uma condição bem peculiar, porque nós temos aí a questão de lidar com esse público, ou seja, a gente vai lidar com pessoas nessa condição e essas pessoas, consequentemente, vão ter essa dificuldade, tá certo, de se manterem aí na prática regular de atividade física. E aí nós temos que muitas vezes adaptar nossas atividades, reconhecer, tá certo, que nem todas as pessoas são iguais, idealizar um método de inclusão, quer seja na academia, quer seja no clube, quer seja na rua, quer seja na escola. Isso aí nesse momento não interessa muito. O público vai ser diversificado e esse público vai ser, digamos assim, visto por nós e abraçado por nós, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez enfatizar esse nosso momento, tá certo? Um momento muito complicado, um momento difícil, mas realmente um momento que é passageiro, tá certo? Aconselho a vocês também a ficarem em casa, obviamente quem puder ficar em casa, algumas pessoas são trabalhadores e devem conduzir sua vida aí, realmente quem puder ficar em casa, fique, quem tiver de trabalhar, trabalhe, que também tem que ter a sua manutenção, né? E mais todos aí tentando ter, digamos assim, o máximo de cuidado possível, tá certo? Um forte abraço a todos, encerramos por aqui nossa videoaula, uma boa semana a todos vocês, forte abraço.